Olá, discentes! Aqui é o professor Marlon Pestana e vamos começar mais uma atividade aí, mais uma videoaula para compreendermos melhor como é que funcionam esses métodos e como é feita e como se dá a formação dos comunicadores em extensão rural. Bom, nós sabemos que a partir de 1983, um marco, de 1983 para trás, nós tínhamos um discurso ecotecnocrático, onde o difusionismo e as novas tecnologias iriam tirar o Brasil do atraso, tirar o agrário do atraso. Na verdade, isso já era o próprio impulso do neoliberalismo na agricultura familiar, ou tentando cooptar os agricultores e agricultoras familiares para o consumo. Mas aí é claro que chega aquele momento de 1983 em que é publicada aquela obra magna de Paulo Freire, Extensão ou Comunicação, onde fica daí evidente as falhas do Estado com relação à formação de comunicadores rurais. E é nessa linha agroecológica que nós vamos dialogar hoje. Primeiro, se nós formos pegar os pensadores, os principais pensadores da agroecologia, Ana Maria Primavesi, Ernest Gesch, Francisco Roberto Caporal, nós vamos ter uma linha de pensamento em que a agroecologia ela é muito mais do que um pacote orgânico, muito mais do que uma produção orgânica. Ela é, na verdade, todo um modelo, todo um paradigma de desenvolvimento da agricultura baseada na floresta, baseada na concepção e no poder da floresta. Então, se vocês pegarem o mapa hoje das grandes áreas agriculturáveis no mundo, vocês em escala vão perceber, como estão vendo no slide ali, que nós temos no Brasil, boa parte do Brasil em azul claro e azul escuro, nós temos extensões de terra latifundiárias, né? São áreas extensivas de agricultura, ali acima de menores do que e maiores que 15 hectares e muito grandes. Ali pega parte do Mato Grosso, pega outras áreas que são áreas de agricultura muito grande. E se vocês forem pegar o Oriente, daí já fica muito claro que, por exemplo, na Rússia, na Índia, na China, nós já temos pequenas áreas agriculturáveis, áreas menores. Isso porque o próprio sistema de concepção política possibilitou novas reformas agrárias, possibilitou pensar a reforma agrária de maneira mais popular. Então nós vemos praticamente toda a área da China ali já com a reforma agrária feita. Claro que nesse mapa aqui não aparece a Europa, mas se vocês pegarem principalmente o Brasil e a China, vocês vão ver a diferença da reforma agrária. No Brasil nós temos grandes extensões de terra, grandes latifúndios, enquanto que nos países do Oriente Próximo nós já temos menos que 2 hectares por família, digamos assim, entre 2 a 5 hectares. Isso significa que no Brasil muito poucas pessoas detêm um grande volume de terra. Em áreas de reforma agrária nós temos muitas famílias com muita terra. Mas em áreas de herança latifundiária, de herança de sesmaria, de herança de capitania hereditária, o que nós vemos é isso. São grandes loteamentos de terra, grandes extensões de terra com apenas 1 ou 2 sócios, proprietários de toda aquela terra. E vale lembrar, né, pessoal, no nosso livro, aquele O Capital de Karl Marx, fundador então do pensamento socialista, de que a terra é um meio de produção. Eu digo isso não por me identificar, não por ser marxista, mas por entender que a terra é uma forma de produção, é um meio de produção. E eu estando mais alinhado com as ideias trotskistas, eu penso que além de meio de produção, a terra é uma forma de se manter a estrutura e a supraestrutura da sociedade. Porque pensem, se não é a terra, nós não temos como nos alimentar. Se não é a produção no campo, muito drasticamente o consumo das famílias urbanas vai cair e o padrão alimentar também. Então o que nós vemos são grandes latifúndios, são grandes endividamentos de terra, um difusionismo muito grande antes de 1983. Não havia se pensado numa formação de comunicadores rurais. Então o que acontece?
Nesse modelo de produção que é insustentável, que é o modelo do agronegócio, do latifúndio, até eu nem queria entrar nesse mérito da questão, mas se vocês pensarem, por exemplo, no agrônomo Norman Borlaug, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1970, tá? Foi 22 de outubro de 1970, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por criar as sementes transgênicas, por transformar geneticamente a semente de uma forma que ela pudesse se proliferar, né, as variedades de alto rendimento. E Norman Borlaug, então, ele cria o que nós chamamos hoje de modelo de agronegócio. Até mesmo porque essas variedades, por exemplo, o milho transgênico, o trigo transgênico e todos os grãos, a soja transgênica, ela só pode ser cultivada em larga escala, em grandes e megas latifúndios. Então, digamos assim, o Norman Borlaug ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas na verdade ele é o grande pai do agronegócio, ele é o grande pai do desmatamento. E isso gera um modelo de produção insustentável. Mas eu lembro vocês que, por exemplo, a soja transgênica que consumimos hoje, ela está tão difundida no nosso meio cultural que se vocês comerem um biscoito recheado, uma bolachinha recheada, ali no meio vai ter soja hidrogenada, gordura vegetal hidrogenada, de transgênico. Se vocês comerem um bombonzinho, por exemplo, um bombom desses que vem em caixa de bombom, o recheio dele basicamente é soja hidrogenada, sorvete, enfim. Então, olha o impacto que Norman Borlaug teve na alimentação do mundo inteiro. Hoje todos nós nos alimentamos de alimento basicamente transgênico porque ele decodificou os genes, né, e transformou em transgenes aquela semente. E eu lembro vocês que a semente é a menor porção que cabe mais energia no universo. Uma semente é a menor partícula de matéria onde está armazenada a maior capacidade de energia. Então o que ele fez foi um crime, na verdade. Claro que aos olhos de quem produz o agronegócio ele é um grande herói, mas aos olhos da agroecologia, quem já colocou uma espiga de milho transgênico para as cocotas comerem, sabe que a caturrita não vai nela, vai no milho que não é modificado. Todos os animais consomem alimentos que não são modificados geneticamente, porque instintivamente eles sabem que aquilo ali é muito difícil de digerir, aquela molécula. Então o que acontece? Através desse modelo de produção insustentável, se gera uma monocultura de exportação, retornamos ao século XVI e XVII, ao pacto colonial, um trabalho precarizado, um trabalho escravista no meio rural, onde nós vemos boias frias, onde nós vemos esses chapeiros, o pessoal que fica na chapa para trabalhar por dia, né, esses jornaleiros que trabalham por dia, e aí ocorre naturalmente uma exaustão da terra. E quando ocorre a exaustão da terra, chega aquela solução do pacote tecnocrático e aí as famílias acabam deixando o meio, deixando o campo. Então, esse paradigma perverso da Revolução Verde, ele é um pacote. Ele é um pacote que não vem só o DDT, o glifosato, os cloripirifos, não é só o veneno que vem, a química fina que é importada nesse momento, mas todo o maquinário, toda forma de concepção de colheitadeiras, de plantadeiras, de roçadeiras, todo esse maquinário acaba chegando nesse pacote da Revolução Verde, que através desse incremento, e até mesmo porque a ABCAR, a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, ela previa um pagamento bancário para endividar esse agricultor a longo prazo, para ele poder agriculturar e transformar a sua propriedade num pedacinho daquele latifúndio, que no final nós sabemos bem foram expropriados, foram varridos de suas terras. Então, o que Romaniello nos fala ali em 2015, né? Que toda atividade extensionista ela consistia naquele tempo em angariar recursos para o agricultor por meio de um crédito bancário. Esse crédito bancário orientava o agricultor ao próprio consumo de implementos e padrões técnicos científicos daquele período. Então, se tinha esse discurso de país subdesenvolvido, país menos desenvolvido, país de terceiro mundo. Tá? Então, esse apelido nos foi dado, esse apelido nos foi imposto de cima para baixo, do norte para sul.
E aí, claro, os agricultores, percebendo a oportunidade, então, de fazer algum dinheiro com a sua terra, acabavam caindo nessa armadilha, muitas vezes cruel, em que até hoje alguns agricultores ainda continuam pagando esses boletos da década de 70 e 80, endividados, mas porque, na verdade, um escoamento desses insumos industriais que nada mais eram do que restolho da Segunda Guerra Mundial e da corrida armamentista. Então surge, dentro desse diálogo que começa com o ecossocialismo no Brasil, eu lembro aqui a Eco 92, que foi realizada no Rio de Janeiro, teve vários cantores na época que participaram, Rock in Rio, enfim. Além da Eco 92, nós tivemos a Agenda 21 e todo o pensamento de como se poderia transformar ou pensar a cultura brasileira, a cultura agrária, para modelos mais sustentáveis. Daí, nesse período, surgiram não só a produção em larga escala de mudas de frutíferas, mas também se começou a pensar em análise de compostagem, em tratamento do solo, inclusive até o mapeamento dos tipos de solos, os latossolos, os neossolos, os paleossolos, os solos eutróficos, mistos, para poder entender como é que funciona ou como é que se poderia trabalhar a produção agroflorestal no Brasil. Até mesmo porque nós temos uma região de sertão e uma região agreste. Só que na concepção do senso comum, sertão seria aquele sertão árido, seria aquele sertão seco, aquele deserto. Na verdade, a palavra sertão ela surge em contraponto, em oposição ao termo litoral. Então nós temos no litoral o caiçara, aqueles grupos de indivíduos que sobrevivem da pesca do mar e da beira da praia, e nós temos o caipira, que também é o oposto de caiçara, e o caipira ocupa o sertão. Então, dentro desse vasto contexto cultural, o sertão ficou estigmatizado por ser algo árido, algo que não produz, algo que é distante do litoral, algo que é de difícil acesso. E o que não é absolutamente verdade. O nosso sertão ele é composto de vastas matas, de savanas abertas, de florestas ambrófilas mistas. Nós temos o cerradão, que é aquele cerrado misturado com a mata pantaneira, que espécies de ecótonos por todo o Brasil. Nós temos as chapadas, nós temos as áreas de mata, de floresta ambrófila alta, né, grande, nós temos a floresta de araucária, a mata atlântica. Nós temos uma série de recursos no nosso sertão que indicam que o Brasil não é e nunca foi um país assim árido ou fraco para a agricultura. Pelo contrário, as florestas sempre foram abundantes na nossa região. Então se pensou muito nessa questão do transplante das mudas, de gerar mudas, de criar mudas, de produzir mudas. Inclusive até há pouco tempo nos projetos de PAD ou de RAD, de recuperação de área degradada, se faz essa sugestão. Olha, na extensão daquele rio que não tem mata ciliar, planta ali 500 mudas, 1000 mudas, 3.000 mudas, enfim. Existe essa previsão nos RADs, né, ou nos PRADs, que são os projetos de recuperação de área degradada, muitas vezes em resultado de TACs, né, de termos de ajuste de conduta nos projetos ambientais. Então o pessoal vai e planta muda na beira dos rios, planta muda, porque a muda é uma forma de reestruturação. Mas não é a muda, não é a compostagem, não é o plantio ou a adubagem verde que é a agrofloresta, ou que é a agroecologia. Se nós formos pensar como Ernest Guesch pensa, né, pegando o raciocínio de Ernest Guesch, que é o pai da agricultura sintrópica, ele vai fazer a seguinte reflexão: todo organismo vivo no universo, todo organismo vivo no planeta, ele está em constante conexão com as coisas ao redor. Desde uma semente, um capinzinho, uma planta, uma árvore, mas ela não está sozinha. Então existe uma comunhão das energias dentro de um agroecossistema ou de uma produção agroalimentar. Ela nunca está sozinha. Ela sempre está em comunhão com tudo, como o universo está em comunhão com tudo. Então Ernest Guesch nos falava que
não basta só pensar numa adubagem inteligente. É necessário entender o solo como um agente vivo. É necessário que na formação desse comunicador extensionista exista um processo educativo, que esse próprio comunicador compreenda a importância de entender o solo como um agente vivo, como uma entidade pulsante, assim como cada planta, cada árvore, cada folha, cada processo em decomposição, como sendo um ciclo da vida, um ciclo completo. Então nós temos algumas particularidades que representam a diversidade e a pluralidade cultural brasileira. Primeiro, em áreas de grandes latifúndios, o que nós vemos é individualismo, desconfiança, falta de associações de produtores, falta de recursos humanos ou de cobertura no trabalho. Nós temos uma resistência à mudança, aos paradigmas, à adoção de tecnologias por parte dos produtores, uma descontinuidade das políticas e projetos de desenvolvimento. Isso eu presenciei muitas vezes, sabe? O projeto ele sai do papel, ele começa a andar, mas quando ele perde o impulso lá por volta de 1 ano e meio, 2 anos, ele acaba perdendo força e morrendo. Problemas para venda e escoamento da produção e os baixos preços que o próprio mercado atribui a esse produto, no caso a lógica da precificação, baixo nível da instrução dos agricultores, por falta e acesso a escolas do campo, imigração e pouco interesse dos jovens na agricultura, falta de uma aproximação empresarial ou problemas para gerenciar a atividade produtiva como uma empresa. Por exemplo, o que alcança o produtor hoje é o próprio Estado, quando consegue alcançar. Mas a iniciativa privada, quando vai até o produtor no sertão, vai para vender, não vai para ajudar, não vai para dar cobertura, não vai dar para garantias sociais. Isso fica bem claro, bem evidente. Então nós temos dois conceitos que são muito importantes dentro do extensionismo e na formação destes comunicadores. Primeiro, nós temos uma raiz de pensamento que deriva digamos assim, da decomposição, que é o humus, tá? A camada úmica do solo, o humus, aquela camada que tem cheiro orgânico, a camada que está apodrecendo, que está em decomposição, até as rochas quando entram em decomposição, quando formam um humus. O humus ele é uma matriz fértil, e essa fertilidade está no comunicador rural também através da sua aprendizagem. Então daí a humildade de aprender, humildade de receber e de se colocar como aprendente dentro desse diálogo que é um diálogo infinito, um diálogo sem fim. E o ethos que é essa palavra, que é a raiz da palavra tradição, ética, cultura, onde se forma o conhecimento. Então nós tendo essas duas raízes para compreender o processo agroflorestal, vai nos ajudar bastante. Porque, primeiro, essa questão cultural ela é bastante forte nos territórios brasileiros, no Mato Grosso do Sul. Tive em várias cidades como Brasnorte, Sinop, Coxim, Cuiabá, né, Campo Grande, em que a agrofloresta ou a produção agroflorestal ela tem esse cheiro, ela tem esse aroma de mato, de floresta, de área em decomposição, de solo vivo. A cada enxada é uma minhoca, então o solo é bem vivo. Mas se vocês forem pegar a nossa região aqui mais sul, uma agrofloresta ela vai parecer, entre aspas, feia, porque ela tem muita serrapilheira no chão, ela tem muito mato. Então a própria cultura sulista de higienização da paisagem, de plantar uma hortênsia aqui, enfim, isso prejudica bastante o processo de produção agroflorestal. Porque precisamos desse humus, precisamos da matéria fértil, precisamos das fezes dos animais para fertilizar o solo de maneira natural. Então isso lida com cultura. Muitas vezes a cultura não está aberta para conversar sobre agroecologia ou sobre processos de produção ecologicamente viáveis. É preciso uma formação mais profunda desses comunicadores para entender que nem sempre a cultura daquele receptor é aberta à predisposição da agrofloresta. E para isso a própria Emater estabelece alguns critérios que são importantes, fazem maquetes, mostram como seria a adubação, a terra preta, indicando que é completamente viável possuir uma agrofloresta em casa,
ou na área habitada da comunidade, sem prejudicar aqueles aspectos da paisagem, aqueles aspectos visuais. Claro que isso é um exercício constante de mudança de paradigma e nada vem sozinho. Tudo vem através de um processo educativo, que é o que nós vamos falar logo em seguida. E para que isso aconteça, o próprio extensionista precisa se colocar diante do agricultor como um aprendente, como alguém que está numa expectativa de diálogo, para estabelecer uma palavra amiga, uma conversa e auxiliar no que for preciso. Porque nesse processo há uma troca de saberes, uma troca do saber técnico, daí está o assistente técnico, com uma troca do saber tradicional, do modo de produção tradicional. Muitas vezes o próprio agricultor não tem a informação, por exemplo, da sua análise de solo, se o solo está mais ácido, está mais básico, e ele precisa dessa informação. Daí entra o assistente técnico. O extensionista ele vai fazer, digamos, a lubrificação desta comunicação. Muitas vezes a falta de minerais básicos no solo, como nitrogênio, potássio, fosfatos, enfim, acaba prejudicando e perdendo mudas, às vezes as chuvas, a intempérie climática faz com que ele perca o plantio, às vezes, de uma safra. O extensionista vai prever isso e vai conversar através dos diálogos, mostrando, olha, nós teremos ali digamos, um novembro muito chuvoso, nós temos que abrir valas para evitar o escoamento desse solo, a lixivificação desse solo. Então o diálogo é sempre muito importante. Paulo Freire, nessa obra, que eu havia falado no início ali, de 1983, ele fala que todo aquele que deseja trabalhar com a educação agroecológica como uma dimensão importante para o processo de mudança, é também necessária para consolidar um novo modelo de desenvolvimento rural. Devem basear-se no seguinte diagrama. Esse é o diagrama, então, que o Paulo Freire trabalha com essa questão humanista, né? De trazer o humano para o papel. É preciso ver o ser humano e sua interação com a realidade, que sente, que percebe, que vê a educação, num conhecimento histórico sociocultural. Então ele tem o diálogo e o objetivo da mudança. Esse movimento é sempre dinâmico. Nós temos uma percepção histórica do meio num movimento dinâmico para um outro modelo de produção agroflorestal. Então perceba a importância do que ele fala. Através de uma tomada de consciência daqueles que são oprimidos no trabalho rural, ele vai perceber, bom, nós estamos aqui nesse ponto, a precificação está lá embaixo, nós temos condições de melhorar nossa produção. Estamos nos encaminhando para um processo de produção agroflorestal, mas para entender isso ele precisa saber como é que funciona as consonantes do agroecossistema. Precisa ter base, precisa ter formação, precisa ter instrução. Até mesmo porque a paisagem da casa dele vai mudar. A paisagem, a produção e a diversidade de produção irão mudar radicalmente. E isso começa na escola, começa na educação do campo, começa na base. As crianças vão ter acesso a tipos de controle, por exemplo, de algumas herbáceas que crescem junto com hortaliças, que dá para fazer, por exemplo, dá para tapar a luz delas, elas não crescem, não precisa de agroquímicos fitossanitários, que é o que está na moda hoje. Existem maneiras de fazer o controle orgânico, natural, viveiros de mudas. E esse contato é importante, primeiro porque é um exercício de não violência dentro da terra agroecológica, né? da era, né? Da extensão rural agroecológica. E essa terra agroecológica ela necessita desse exercício de não violência. Por quê? Porque a primeira coisa que nós vemos no interior, enfim, nas áreas agriculturáveis, e aqui eu não tô excluindo ninguém desse processo, na verdade todos nós estamos aprendendo. Por exemplo, no Xingu, quando eu visitei a aldeia Cuicuro, lá eles praticam a coivara. Então eles derrubam todo o mato, derrubam uma roça, né, fazem uma clareira, deixam o mato secar e tocam fogo. Sobre aquelas cinzas, então eles plantam as sementes, a mandioca, e aí nas primeiras chuvas aquilo vem com muito viço, né, porque tá adubado ali com a queima. Essa é uma técnica, a técnica da coivara.
Mas a noção, por exemplo, de entender que a vida ela é primordial nesse processo, cabe a todos nós entender que o processo de derrubada das matas é um processo de violência. Claro que os indígenas fazem esse manejo de forma exemplar, porque eles não saturam a produção. Por exemplo, depois que eles plantam naquela área, eles escolhem uma outra área para plantar e aquela área se regenera completamente. Então é esse respeito que os indígenas têm pela mata que é o que nós devemos ter. Ou seja, permitir que as áreas agriculturáveis respirem, se recuperem. Eu trabalhei com um assistente uma vez que ele falava que assim, professor, se tu quiser recuperar uma fonte em meio a uma pastagem de pecuária, basta cercar, não precisa fazer nada, basta cercar com arame, piquete ali, botar uns arames na volta da fonte, na nascente, que naturalmente ela vai se recuperar. Pode levar 5, 6, 10 anos, mas basta o gado não ter acesso à fonte que aquela fonte vai se recuperar. Ou seja, dar tempo para que as coisas possam acontecer na natureza, que tem o seu tempo próprio. Então, para Caporal, como eu sempre falo para vocês, Caporal é um herdeiro da Ana Maria Primavesi, né, em Santa Maria. Caporal publicou até 2020, tem uma vasta produção bibliográfica. Ele nos fala que essa extensão rural agroecológica, a ERA, é um processo de intervenção de caráter educativo e transformador, baseado em metodologias de aprendizagem e ação participativa, ou seja, estar junto e conviver junto, que permitam o desenvolvimento de uma prática social mediante a qual os sujeitos do processo possam atuar na construção e sistematização de conhecimentos que lhe permita incidir conscientemente sobre a sua própria realidade, com o objetivo de alcançar um modelo de desenvolvimento socialmente equitativo e ambientalmente sustentável, adotando os princípios da teoria agroecológica como critério para o desenvolvimento das seleções das soluções mais adequadas e compatíveis com as condições específicas de cada agroecossistema e do sistema cultural das pessoas implicadas em seu manejo. Então, para mim, esse parágrafo, pessoal, é o parágrafo um dos mais importantes, que é onde o Francisco Caporal, o professor Francisco, define a ERA, a Extensão Rural Agroecológica. Nós vamos ver aqui muito presente a questão do diálogo e da consciente sistematização dos conhecimentos da sua realidade, dos preceitos teóricos da agroecologia e algo muito importante ali no final do parágrafo, que cada agrossistema respeita o sistema cultural das pessoas implicadas em seu manejo. Olha como isso é profundo, pessoal. Vou ler de novo. Que cada manejo específico de cada agroecossistema e do sistema cultural das pessoas implicadas em seu manejo respeita cada agroecossistema e respeita a cultura desse manejo. Assim nós vamos ter naturalmente a diversidade surgindo e emergindo como foco de análise. É lógico. Se nós respeitamos a cultura de determinado território, as especificidades de cada etnia, fica muito nítido, fica muito claro que dentro daquela produção alimentar existe uma cadeia hierárquica. Bom, aqui nós produzimos mais mandioca porque a farinha é mais importante na alimentação. Bom, produzimos mais feijão porque o feijão é a base da proteína da nossa... Então, cada sistema tem a sua peculiaridade. E aí entramos num outro quadro dramático, que é o que está acontecendo hoje. Isso é a nossa análise crítica, que é o pacote orgânico. É o malfadado pacote orgânico que vem em substituição ao pacote da Revolução Verde, ao pacote tecnocrático. Por que eu critico o pacote orgânico? Porque só quem consome produto orgânico no supermercado é rico. Só quem tem dinheiro e quem tem abundância de recurso ou poder de consumo pode chegar no supermercado e comprar produto orgânico, comprar alimentos orgânicos. O pacote orgânico ele já começa errado, ele já começa na base de distribuição para as elites, porque quem tem condições de consumir estes derivados é o oligarca burguês, a aristocracia burguesa. Por quê? Porque vai se preocupar mais com a saúde, porque sabe que é livre de veneno, porque tem toda uma série de questões que vem com o pacote orgânico. E quem é que precifica esse produto orgânico no mercado? É o agricultor? Claro que não, é o atravessador. É aquele caminhãozinho que tem condições de refrigeração que vai levar do agricultor, vai levar para o mercado precifica através
do atravessador, vai precificar e vai vender com preços muito mais caros para essa elite. Então a camada popular, os mais pobres, vão continuar consumindo do mercadinho da esquina, vão continuar consumindo da CESA, dos silos, da grande produção dos centros agroindustriais, né, dos centros, não conseguem ter acesso ao pacote orgânico, à alimentação orgânica. Mas a educação muda o mundo através destas mudas. Por quê, pessoal? Porque quando se planta, quando se faz o gesto de se plantar, se sai daquele ativismo do discurso agroecológico para um ativismo prático, para a praxis, para a função. E muitas vezes nas escolas nós temos oportunidade de criar processos agroflorestais, agroecossistêmicos, mesmo que sejam reduzidos em pequenos espaços. Mas nós temos pivotantes, nós temos herbáceas, arbusteiras, nós temos todas as derivadas que podem comprar, herbáceas, enfim, medicinais, que podem compor uma agroecofloresta, mesmo que seja como um ensaio, mesmo que seja como um experimento. E é essa escola do bairro que vai produzir um agroecossistema que vai poder abastecer o mercadinho do bairro e dar acesso então à população a consumir o alimento saudável. Mas o que se dá no domínio do humano, né, esse é um problema filosófico. Por quê? Porque Paulo Freire, nas suas metodologias participativas de extensão rural, nos fala o seguinte: por ser a extensão rural um tipo de educação, uma forma de emancipação, uma forma de compreensão do campo, nós temos que entender que existem sabotadores dentro do latifúndio e dentro do processo sesmeiro brasileiro, do grande latifúndio, dos grandes monopólios de terra. A primeira sabotagem que se percebe, que se vê, é a produção de orgânicos para a oligarquia, a produção desse pacote orgânico para famílias ricas, para famílias oligarcas, que não come da CESA, que não come do celeiro popular, ela vai, ou da feira, vai comer daquele mega supermercado que vende o produto orgânico. Essa sabotagem, ela tem dois lados. O primeiro lado crítico e provocador, que eu posso colocar aqui para vocês, é que o pacote tecnológico ele ainda continua sendo vendido. E o pacote orgânico ele continua sendo, entre aspas, sofrendo um proselitismo dos movimentos sociais, o pacote orgânico, para produzir alimentos orgânicos, enfim, um proselitismo para fomentar a economia destes atravessadores. Isso é muito drástico, porque no momento que tu percebe a própria agroecologia como uma forma de renda, como uma forma de enriquecer, por aí já vai por água abaixo todo o processo, todo o pensamento agroecológico. Porque tu não está interessado naquela floresta ou naquela produção agroalimentar, tu está interessado em lucrar. E quando a pessoa cai nessa armadilha do lucro, e não da floresta e da regeneração em si, ela automaticamente vai ser captada por esses oligarcas, esses latifundiários, esses rendeiros que estão se aproveitando então da terra como modo de produção. Até mesmo porque, vou dar um exemplo para vocês, hoje existem os rentistas, né? O pessoal que investe na bolsa para a produção orgânica, para grandes hortas, grandes produções de terra que tenham florestas. Então há interesse dos rentistas, dos banqueiros, enfim, em ter monopólio sobre a terra que produzam alimentos orgânicos. Isso nada tem a ver com agroecologia, porque esses produtores orgânicos eles acabaram entrando nessa esfera de lucro e os próprios rentistas foram lá e abraçaram eles para fazer a expropriação. Então aqui nós vemos as diferenças e a importância da pesquisa participativa comunitária, né? Aqui vocês podem ver um processo agroflorestal em ferradura, voltado para o norte, então onde pega sol, as árvores maiores estão no fundo, né? Os pequizeiros, as mangas, né? Os pés de manga, que são pivotantes, são árvores que puxam. E aqui um exemplo de compostagem, de composteira. Então, a mudança deste paradigma que se dá na infância
digamos assim, na primeira, na segunda infância e na pré-adolescência, é muito importante para que essas pessoas possam desenvolver um senso crítico ecológico e desenvolver em si o que nós chamamos de sujeito ecológico. Este sujeito ecológico é o sujeito que vai respeitar a manifestação verde, a manifestação viva, a manifestação, digamos, da floresta em si, da energia da floresta em si, da medicina da floresta em si. Então são pessoas que vão ter um compromisso de compreender a forma de vida no seu complexo agroecossistêmico. E isso, essa proposta agroecológica, nós precisamos entender o processo, que é um processo bastante delicado. Primeiro, porque quando se fala em desenvolvimento, o que se quer falar aqui, principalmente desenvolvimento rural, desenvolvimento agrário, é preciso entender que existe uma construção sobre esta metodologia que fomenta esse desenvolvimento agrário. Porque o próprio, digamos assim, o próprio monopólio da terra, José Eloy da Veiga uma vez falava que, e Jacob Gorender, que também foram historiadores da economia da terra, eles falavam que um solo esgotado ou uma terra árida vão precisar lá no futuro de muito mais investimento para se recuperar. Então não adianta o agronegócio gritar aos quatro cantos de que está corrigindo o solo, enfim, que está... Porque lá na frente o Estado terá que fazer muito maiores investimentos, como canais de irrigação, enfim, para poder recuperar aquele solo. Então isso não é um desenvolvimento. Isso não envolve, ele desenvolve, ou seja, desenvolve. Ele não permite que as pessoas ganhem espaço nesses meios para levantar as florestas. E na extensão rural agroecológica, o diálogo prevê justamente a noção de uma entidade viva, de uma entidade constante, de uma entidade que não seja necessariamente fomentada para o lucro e para a renda, para o rentismo. Então esse modelo de desenvolvimento ele é socialmente equitativo, ele é ambientalmente sustentável e ele é um dos princípios teóricos da agroecologia. Por quê? Porque desde o princípio da concepção da adubagem verde, da raspagem, da roçagem, da colheita, do plantio, das fases da lua, tudo isso passa por um processo manual. Quando é manual, ele fomenta sempre emprego. Então, por exemplo, o emprego formal, aquele de carteira assinada, ele é muito importante para um processo de construção agroflorestal. Porque a própria dinâmica das podas, a própria dinâmica das mudas, a própria dinâmica do manejo da floresta, ele é todo manual. Apesar de hoje nós termos algum maquinário que possa ajudar, por exemplo, na poda, enfim, mas ele é preferencialmente manual. Nós tivemos isso previsto no Brasil agroecológico nos governos populares. Nós tivemos, inclusive, a previsão de uma extensão rural agroecológica como política do Estado. Acontece que esses métodos de participação eles acabaram perdendo força de 2014 a 2016, principalmente com a TER, as novas leis da TER. Por quê? Porque podemos falar em agricultura sustentável, podemos falar em agricultura de base ecológica, só que existe muito consolidado uma agroecologia, um processo de formação agroecológica, que tem método, tem processos educativos, tem aprendizagem coletiva, tem valorização dos conhecimentos locais, tem agricultura como construção social. Então, se nós somos agroecólogos e nos importamos com o processo agroecológico para a regeneração ambiental do planeta, para a transição agroecológica do planeta, para tornar o planeta alvo de produção sustentável, precisamos realmente, de fato, militar dentro desse ecossocialismo da agroecologia. E não me entendam mal, isso não é um processo, digamos assim, não é um processo drástico de distribuição, não, basicamente é o que a Marina Silva fala, nós precisamos respeitar a terra, respeitar as florestas, precisamos
trabalhar dentro de uma perspectiva de respeito ao solo, para que nós não tenhamos áreas de erosão, coluviais, áreas... os grandes rios hoje são lodosos, os mais importantes rios, o rio Arinos, o rio Telespires, estão se tornando lodosos por causa do movimento de mineração na Amazônia. Nós temos que respeitar isso e entender que a agroecologia é um processo de sucessão agroecológica no mundo inteiro. E claro que existem várias escolas. Eu particularmente gosto muito da escola de Ernest Guesch, gosto muito da escola da Ana Maria Primavera, mas existem outras escolas. Mas a ideia de entender a agrofloresta como um sistema integral, como um sistema complexo e integral, é preciso ser passado para esses jovens, essas crianças, né? Até mesmo para que elas entendam que folha seca não é lixo, folha seca é adubo. No outono, quando caem aquelas folhas, o pessoal faz aquelas fogueiras, né, para se livrar daquele lixo. A folha seca é o nutriente principal do solo, da onde se sai o cálcio, o nitrogênio, onde sai o carbono. Então, boa parte do manejo de uma agrofloresta, ela parte de uma perspectiva de serrapilheira, de uma perspectiva de acúmulo e decomposição da matéria orgânica. E é nesse sistema que nós precisamos criar essas crianças. Então, eu sempre, na formação de agricultores e na formação de comunicadores agroecológicos, nós sempre sugerimos levar as crianças até uma composteira, levar as crianças até o mato, até a floresta, para que eles entendam como é que funciona a formiga, como é que funciona a abelha, como é que aquele galho podre, aquele tronco podre que cai no solo, ele se desfaz e se torna matéria orgânica, as larvas que o consomem, para que entendam esse processo de vida, nascimento e morte, que é muito importante na natureza. Então, claro, com essas bases nós tivemos ali, desde os agrônomos na Rússia, nos agrônomos franceses, uma agroecologia de enfoque científico, de enfoque teórico, metodológico, de troca de conhecimento, um diálogo de conhecimento local, conhecimento científico, que vai lá redundar num agroecossistema, uma unidade de análise. Então nós temos uma visão que é sistêmica e é ecocêntrica, ao contrário de antropocêntrica. Boa parte das agriculturas do mundo hoje são antropocêntricas, porque, como dizia esse Norman Borlaug, o pai do agronegócio, o pai do transgênico, ele dizia que ele veio para matar a fome do mundo, né? Então, inclusive, ele tem um texto, Norman on World Hunger, né? Norman Borlaug on World Hunger, né? O que vai salvar o mundo da fome mundial, o que é uma grande mentira, porque no momento em que a agricultura ela é antropocêntrica, ela é sugadora, ela é exploradora, ela é extrativista. Uma agricultura ela precisa ser ecocêntrica, voltada para esse ser vivo tão delicado que é o ambiente. Essas bases e princípios elas retroalimentam esse desenvolvimento rural e essas agriculturas sustentáveis. Então veja como é importante ali no quadro a troca de conhecimento científico. Vai ter agronomia, ecologia, sociologia, física, economia, comunicação, educação, história, antropologia, porque é necessário respeitar estas culturas que nos recebem, para evitar aquilo que Paulo Freire falava de invasão cultural. Então é preciso ter uma formação em antropologia, em história, para entender o contexto daquela situação e perceber como que uma agrofloresta pode se instalar naquele meio, porque senão os processos acabam sendo infrutíferos. E para isso é preciso exemplos práticos, exemplos vivos, exemplos que se possam ver como hortas comunitárias, como florestas em crescimento. Digamos que essa troca de saberes, essa troca de fazeres é o que vai retroalimentar a perspectiva e a esperança destes jovens se tornarem agrônomos, biólogos, agroecólogos, enfim, porque eles vão perceber no verde, eles vão perceber na base da sustentabilidade uma profissão de futuro. E para isso é preciso levar essas crianças para que elas cheirem a terra, para que elas percebam que é uma terra preta, uma terra orgânica, uma terra nutritiva, um solo fértil, para que elas percebam a importância do verde, a importância do manejo, a importância do plantar,
Porque nada substitui o aprendizado de uma criança que vê a muda germinar ali numa plântula, crescer, se desenvolver, criar frutos. Nada substitui esse aprendizado da criança ter a experiência de ver a germinação, a experiência da germinação. Olha, na minha época de escola, quando eu fiz ciências, na década de 80, numa escola em Rio Grande, se fazia assim, se pegava um copinho de iogurte, botava um algodão molhado no fundo e botava um grãozinho de feijão. Aí, claro, aquele grãozinho de feijão sofria a própria pressão da umidade e o geotropismo, então, ele puxava raízes e germinava. Por causa do geotropismo ele germinava. E nós víamos aquela germinação, achávamos maravilhosa. Assim, nossa, meu feijãozinho cresceu, meu feijão nasceu. Claro que nós podemos fazer isso naturalmente, numa terra preparada, não precisa ser num copinho de iogurte. Isso, claro, é uma caminhada. Tá? Nós temos uma caminhada, um processo de longa duração, então a agroecologia é um processo de longa duração, longuíssima duração. Nós estamos recém nas bases, nas formações, e isso começa na agricultura familiar, com toda certeza isso começa na base da sucessão geracional. Ou seja, daqueles jovens que receberam as terras de herança dos pais, digamos que 5, 6, 10 hectares, e a partir dali vão começar a produzir uma agrofloresta, um agroecossistema de forma sustentável, diversificado. É muito difícil, claro, não quer dizer que não exista, eu conheço vários casos, mas é muito difícil nós encontrarmos uma agricultura familiar já consolidada que adote uma produção agroflorestal no meio do caminho para a velhice. É muito difícil, muito raro, inclusive. Aquela família agricultora que já produz tradicionalmente do seu meio, muito dificilmente vai fazer a transição para uma agrofloresta do dia para a noite. Normalmente esse processo educativo surge com os filhos que herdarão as terras, e aí através até de um estímulo neo-xamânico, de um estímulo das medicinas da floresta, de um estímulo de contato, de reconexão com a natureza, eles produzem o seu agroecossistema. Mas é preciso ter uma motivação, é preciso ter, porque senão nessa sucessão geracional eles incorrem em êxodo rural, saem do campo e abandonam a terra que é rapidamente absorvida pelo agronegócio. Então, tanto o discurso quanto a prática permitem identificar o papel dessa extensão rural como um modelo capacitado para levar os produtores rurais a uma dinâmica de sociedade de mercado, ou seja, com a adoção de novas tecnologias, estes agricultores deixariam de ser arcaicos, aumentando sua produção e produtividade, tornando-se assim aptos à utilização de insumos externos, como adubos, fertilizantes, agrotóxicos, medicamentos, equipamentos, entre outros. Então, a Isanara Wagner, né, é uma autora, ela nos fala do discurso quanto prática, que já identifica a extensão rural como um modelo de capitalização de recurso estrangeiro. Ela, na análise dela, ela já identifica que esse processo que vai fazer a cooptação desses agricultores é para a sociedade de mercado. Então, o que acontece? Independente da ação do agroecólogo, essas famílias precisam sobreviver de alguma forma, precisam ter renda. E é nessas novas tecnologias que elas encontram essa salvação. Por quê? Porque essas novas tecnologias, elas indicam que o seu sistema é arcaico e que elas poderiam aumentar sua produção e produtividade. Esse discurso vai acabar sendo um discurso que até hoje é vigente, que ainda não foi vencido, mas que nós podemos entender como um discurso que já vem sendo combatido pelo próprio agroecólogo ou pelo próprio agricultor com base ecológica. E isso se transformou numa agroater, né? Reflexões para a sustentabilidade da vida, ou a ERA, a Extensão Rural Agroecológica, como nos coloca o professor Francisco Caporal, que é através de diálogos, de conversa, de dar tempo ao tempo, de viver no mato, de trabalhar no mato, de entender o mato, de entender a força da floresta. E claro que essa agroeducação, esse agroeducador, nessa formação de comunicador rural, vai haver esse problema de embate, porque as famílias que estão endividadas vão falar, mas eu preciso saber de uma solução agora, eu preciso resolver o problema dessa invasão, dessa erva
exótica agora, dessa lesma exótica agora, eu preciso resolver isso agora. Então o agroecólogo ele vai ter condições de dialogar e de conversar através dessas rodas de conversa, entendendo que a sustentabilidade é para a vida. Claro que não vai ser do dia para a noite que nós vamos revolucionar e vamos acabar com os agroquímicos. Porque existem esses grandes complexos agroindustriais, os CAIs, principalmente no Mato Grosso é muito comum, onde todo esse alimento já é processado dentro de um centro agroindustrial. Então a soja já sai dali, já é beneficiada, já é transformada em gordura vegetal ou já é transformada em óleo, né? O óleo já é refinado e já é exportado ali mesmo. Antigamente isso se fazia muito nos portos, né? O refinamento da soja, o refinamento... Hoje os complexos agroindustriais já fazem isso. Então, quanto maior a cadeia de beneficiamento desse grão, maior a importação desses insumos químicos. E claro, nós vendemos grãos, mas nós compramos manufaturados. Então, olhem como isso é bem pacto colonial, né? Onde nós vendíamos cana-de-açúcar, vendíamos açúcar e acabávamos comprando manufaturados, pratos, talheres, enfim. É o que está acontecendo hoje. Nós estamos vendendo grãos e comprando manufaturados. E estes manufaturados vão direto, os seus restolhos vão direto para o lixo. Olha a quantidade de vasilhames, né, de agroquímicos, de cloripirifos, de glifosato, tudo descartado de maneira completamente irregular. Estampado, isso pode cair gotas, né, numa carroça de madeira. E isso tudo vai para o solo. E aí, indo para o solo, a própria raiz dessas árvores, enfim, isso vai para o banheiro químico, vai para o fosso, isso vai no lençol freático. Vocês estão vendo ali do outro lado, no lado esquerdo, tem um poço artesiano. Então a senhora, né, os senhores que moram no campo, eles acabam bebendo também desse solo contaminado, né, por causa desse descarte irregular. Sem falar que hoje há um desrespeito às dormências do veneno na produção. Tem alguns produtores que aplicam o agroquímico e no outro dia tem que estar cedo na feira e vendem aquele tomate ou vendem aquele produto sem a dormência necessária. O Brasil é uma grande variedade de produção. Nós temos grãos, policultura, monocultura, pastagens no Rio Grande do Sul, boa parte de pastagens no Mato Grosso. Nós temos florestas, nós temos áreas de extrativismo bem grande, mas percebam que há um retrocesso quando a diversidade de produção biocultural ela não respeita a própria capacidade do solo de produzir. No momento que nós respeitarmos a capacidade do solo de produzir, existe uma tendência à diversidade. Porque é lógico, um solo muito orgânico, um solo muito produtivo, servindo ali de base para apenas um produto, é um desperdício enorme, gigantesco. Destes insumos nós vamos ter adubos, fertilizantes, defensivos, corretivos, mudas, sementes, entre outros. Mas pensem comigo sobre essa valoração do comunicador rural, do extensionista rural. O extensionista ele precisa entender o que é um adubo, o que é um fertilizante, o que é um defensivo, o que é um corretivo. Por que ele precisa entender que a palavra fertilizante ela deriva de uma noção de que o solo não é mais fértil, por isso fertilizante. É lógico que a grande parte das indústrias que abastecem o agronegócio hoje estão trocando para nutrição vegetal. Nutrição vegetal. Ao invés de usar fertilizantes, estão usando nutrição vegetal. Por quê? Porque por força da lei, um fertilizante ele é aplicado em substituição da camada úmica, da camada orgânica do solo. E este fertilizante ele indica que há então já um processo de degradação ambiental dramático. Nessa imagem vocês podem ver aí o seu João, ele tá sem luva, tá com uma máscara que pouco protege, tá sem a roupa de proteção, ele está aplicando defensivo no arroz. Lá tem uma canalura do arroz. Isso é uma imagem que nós vemos muito em Santa Vitória do Palmar, nós vemos muito aqui na nossa região, nós vemos muito no litoral norte, também no Rio Grande do Sul, áreas de plantio de arroz, onde ao invés do avião aplicar o agrodefensivo, o agroquímico, um ser humano vai lá e aplica isso.
Então ele vê para onde o vento está batendo, ele aplica contra o vento e aposta na sorte que esse cloripirifos não ataque, né? Não venha por cima. A gente sabe que isso não acontece. Boa parte dessas pessoas acabam tendo uma expectativa de vida bem curta porque tem contato direto com agrotóxico. Então, nessas áreas cultivadas, o Brasil se encontra no 10º lugar mundial no consumo de agrotóxicos, com média de utilização de 3,5 kg por hectare, sendo que a Holanda é a primeira com 17 kg por hectare. Nós temos uma tendência ao consumo desses agroquímicos, desses fertilizantes, porque isso começa lá na base. Nós não tivemos uma educação agroecológica forte lá na base, nas séries iniciais, para que as crianças pudessem entender que basta uma simples serrapilheira, basta o respeito ao solo, basta o sombreamento, luz, uma fotoincidência boa, para que se possa produzir e colher sem ter necessidade desses produtos. E aí, claro, nós temos as ideias dos banheiros secos, da serragem, né? Fazemos vários banheiros secos para insumo, e todo agroecólogo, todo aquele profissional que se interessa pelo desenvolvimento agroecológico sabe que nós mexemos com fezes, nós mexemos com recursos orgânicos. Eu cansei de raspar caminhão de porco e caminhão de galinha, de tica de galinha, para aproveitar esses restos orgânicos para colocar em horta. Eu ia com a minha avó pegar, né, bosta de vaca, esterco de vaca no campo para colocar na horta. Então nós mexemos com fezes. Não tem que se envergonhar disso, porque isso é vida. São os dejetos orgânicos que nos tornam mais puros, mais filtrados, que as raízes precisam disso. Aqui um exemplo da chiquitaia, da pimenta baniwa, né? Esse é um dos exemplos de produção agroflorestal dentro de um sistema agroalimentar ou agroecoalimentar, em que a própria pimenta se sobressaiu como um importante recurso de exportação mundial. A própria gastronomia francesa já vê essa pimenta baniwa, dos indígenas baniwa da Amazônia, como uma das maiores promessas. Nós temos o alho quilombola aqui no Rio Grande do Sul, também um alho bastante saboroso, que também é exportado para o exterior. Então, Kalu nos fala, né, esse grande teórico nos fala que o valor está no cuidado, no carinho da colheita, na preservação do que é vivo. Aromas e sabores são potencializados, valores são repassados, significado na e da ação. Então nós sabemos que essa pimenta baniwa, ela só tem esse sabor, ela só consegue ter esse rendimento justamente porque há um respeito ali ao agroecossistema. Então, eu acho que tem uma foto aqui da pimenta baniwa. Ela é tipo jiquitaia, ela é exportada diretamente da aldeia indígena diretamente para a Europa. Ela não tem atravessador. Ela é beneficiada ali mesmo na comunidade, recebe o rótulo na comunidade e ela é exportada assim mesmo. Ela não pode passar por atravessador nenhum, porque senão ela perde as propriedades, as energias da planta, dos sabores, dos valores. Então veja como isso é importante, desde o processo de beneficiamento, de lavagem. Toda a pimenta ela é lavada diretamente na água do rio. Não há informe nenhum de agroquímico lá nas redondezas. Tem barreira verde, porque a floresta amazônica é uma grande barreira verde para esse agrotóxico que sobe do Mato Grosso. Então olha como hoje a própria gastronomia internacional já descobriu os processos agroecológicos brasileiros e está investindo nisso. Então é um grande caminho a ser ali, um grande exemplo a ser seguido. Pessoal, muito obrigado para os que ficaram até aqui, eu agradeço muito e até a próxima.